Olá pessoas, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui assistindo a esse segundo vídeo sobre regência verbal. Que bom que nós continuamos disseminando conhecimento, compartilhando informações, trocando conhecimentos, porque conhecimento é poder, o conhecimento muda as nossas vidas. Conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém tira da gente. Sócrates já dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Nós precisamos pegar esses conhecimentos não para nós sermos a pessoa mais inteligente, aquela que tem mais conhecimento, mas para nós nos tornarmos pessoas melhores. A própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos pegar conhecimento, toda oportunidade que nós tivermos de conhecer algo novo, vamos conhecer, mas para que nós nos tornemos pessoas melhores. Beleza? Então vamos lá, continuar assistindo a esse vídeo, vamos ver novos verbos e ampliar o nosso repertório de conhecimento desse assunto, beleza? Vamos pegar aqui mais um verbo. Verbo ir, muito comum no nosso dia a dia. O que acontece com o verbo ir? Mesma coisa que o verbo chegar, muito semelhante. O verbo ir, nós costumamos falar assim. Vou no mercado. Não é vou no mercado, você não vai montar em cima do mercado em algum lugar. O que acontece? O verbo ir, ele é regido pela preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Por isso, aonde você pensa que vai? Né? Vou no mercado? Não, vou ao mercado. Vou ao cinema. Vou à escola, utilizando aqui o acento grave, né? Porque quem vai a algum lugar. Aonde eu vou? À escola. Então, eu tenho aqui a preposição a, existe pelo verbo, mas no artigo a que acompanha substantivo feminino, escola. Então, não erre mais. Eu não vou no, ou na. Eu vou a, ou eu vou ao. Beleza? Verbo ir, existe a preposição a. Vamos pegar mais um verbo. Verbo implicar. O que acontece com o verbo implicar? Nós podemos ter mais de um sentido. O primeiro sentido do verbo implicar é o sentido de ter consequência. Como seria isso? O verbo implicar no sentido de ter consequência, ele é transitivo direto e ele não vai ter, deixa eu anotar aqui para ficar melhor, implicar pode ter dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido de ter consequência, certo? Quando ele tiver o sentido de ter consequência, ele vai ser verbo transitivo direto. Se ele é direto, ele não tem preposição. Então, a sua atitude implicará novas posturas, certo? O seu pedido implicará um novo orçamento. Ele vai ter, por consequência, um novo orçamento. Então, eu não vou utilizar aqui preposição. Só que tem o uso mais comum, né, que nós utilizamos, que é o sentido de embirrar, aquela pessoa implicante. Quando for o segundo sentido de implicar, de ter birra, aí eu vou ter um verbo transitivo indireto regido pela preposição com. Ele sempre implica comigo, né? Implica, meu Deus, que pessoa chata, ela implica com tudo. Porque nesse caso de embirrar, né? Emburrar, enfim, eu vou ter aqui a preposição com, obrigatoriamente. Sempre implica comigo. Sempre implica com ela, certo? Então, nossos dois primeiros verbos foram esses. Seguindo, vamos pegar mais um verbo. Tenho aqui o verbo simpatizar. O verbo simpatizar, ele é transitivo indireto. Vou anotar. Simpatizar. Ele é transitivo, verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, ele tem preposição. A preposição é a preposição com. Então, é assim, ó. Eu não simpatizo com você. Simpatizo com os mais velhinhos. Então, o verbo simpatizar, transitivo indireto, sempre utilizando a preposição com. Certo? Vamos pegar aqui mais um verbo. Estamos quase terminando. O verbo é o verbo chamar. O verbo chamar, ele pode ter alguns sentidos. Vamos colocar aqui. Chamar. O primeiro sentido do verbo chamar é de convocar, certo? Todas as vezes que eu tiver o verbo chamar no sentido de convocar,
ele não precisa de preposição. Ele vai ser um verbo transitivo direto. Quem chama, chama alguém. Então eu falo assim, ó. Chama o Pedro. Quando eu falo chama o Pedro, eu estou convocando. Então quando o verbo chamar tiver o sentido de convocar, ele é transitivo direto, não tem preposição. Agora, no segundo sentido, eu posso também ter no sentido de apelidar. Aí eu posso falar assim, ó. Chamou ao João de Mauricinho, no sentido de que pôs no João o apelido, né, de Mauricinho. Eu posso falar assim, que é o mais comum. Chamou o João de Mauricinho. O que mais que eu posso ter? Eu posso também falar. Chamou. Vou colocar de vermelho para ficar mais visível. Chamou ao João Mauricinho. Vou colocar esses 3 casos. Mauricinho. Para eu poder explicar. Então, só retomando. O verbo chamar no sentido de convocar. Chama o Pedro, sem preposição transitivo direto. Agora, no segundo caso, é o sentido de apelidar. Quando for apelidar, eu posso usar diferentes formas. Chamou ao João de Mauricinho. Eu tenho 2 nomes, João e Mauricinho. Aqui eu coloquei esse ao para eu perceber que a pessoa que está sendo apelidada é o João. Então, chamou ao João de Mauricinho. Apelidou de Mauricinho. Mas eu também posso escrever chamou o João de Mauricinho. Compreensível. E nesse caso, chamou ao João Mauricinho. Coloquei aqui o ao para eu saber que a pessoa apelidada é o João. E coloquei Mauricinho. Está vendo que eu não precisei colocar o dele? Quaisquer formas dessas aqui apresentadas estão corretas. Beleza? Continuando, vamos ver agora mais 3 verbos. O próximo verbo que nós temos é o verbo morar. O verbo morar, ele é regido pela preposição em. Vamos registrar aqui. Morar. Ele é regido pela preposição em. Então, eu preciso da preposição em. Então, eu falo assim. Eu moro no fim da rua. Nós sabemos que esse no aqui é a mistura da preposição em mais o artigo ou. Quem mora, mora em. Então, essa é a regra do verbo morar. Ele precisa da preposição em, certo? Vamos pegar outro verbo aqui. Verbo namorar. Já falamos sobre ele. Vamos só lembrar aqui rapidamente. Verbo namorar. Ele é verbo transitivo direto, não tem preposição com, está proibido com. Então, eu não namoro com sua prima, eu namoro sua prima. Pessoas namoram pessoas e não com pessoas, tá? Pedro namora Ana e não Pedro namora com Ana, certo? Próximo verbo é o verbo preferir. Legal este verbo, muita atenção, porque nós costumamos errar. O que acontece? Eu prefiro português do que matemática. Eu prefiro comidas salgadas do que comidas doces. Está errado, não é assim. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede 2 complementos, não pede? Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. E jamais algo do que alguma coisa, certo? Então eu falo assim, prefiro peixe a carne. Eu sei que o verbo preferir é transitivo direto e indireto, ele pede 2 complementos. Vamos analisar? Quem pede, pede algo. Perdão, pede não, prefiro. Quem prefere, prefere algo. O que eu prefiro? Peixe, meu objeto direto. Só que quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Eu prefiro peixe a quê? A carne. Tá vendo a preposiçãozinha aqui? Então, esse aqui é o objeto indireto. Então, o que nós temos que entender? A dificuldade aqui não é nem saber que ele é transitivo direto e indireto. O nosso erro é na preposição. Que nós falamos, eu prefiro carne do que peixe. E não, eu prefiro carne a peixe. Ou eu prefiro peixe a
carne. É a e não de ou do, beleza? Nosso vídeo está chegando ao fim. Vamos ver os nossos dois últimos verbos. E como eles seguem uma regra muito parecida, eu vou apresentar os dois juntos, beleza? Nós temos aqui o verbo pagar e temos aqui o verbo perdoar. Vou registrá-los aqui para poder explicar porque eles seguem uma regra parecida. Vou colocar aqui. Coisa. Tentar escrever menor. Coisa. Pessoa. E os nossos verbos são pagar e perdoar. Os nossos últimos verbos. O que acontece aqui com esses verbos? Pagar e perdoar. É o seguinte. Quem paga, paga algo a alguém. Este verbo pode ser transitivo direto e indireto. Só que às vezes, em uma situação, eu posso usar só um ou só outro. E aí, se eu quero falar assim, paguei o livro ou paguei ao livro, você vai pensar o seguinte: quando eu me referir à coisa que vai sofrer a ação de pagar, de perdoar, aí eu não vou ter preposição. Sem preposição. Verbo transitivo direto. Então, paguei o livro. Quem paga, paga algo. O que eu paguei? O livro, não tem preposição, verbo transitivo direto. Só que eu poderia, dentro da minha frase, simplesmente me referir à pessoa, né, que recebeu esse dinheiro. Paguei ao motorista. Neste caso, eu estou me referindo à pessoa. Quando eu me refiro à pessoa, aí eu vou usar a preposição a. Dessa forma, vai ser verbo transitivo indireto. Quem paga, paga a alguém, nesse caso, né? Paguei a quem? Ao motorista. Tá vendo a preposição a aqui? Agora, se eu fosse usar os dois, seria mais fácil. Paguei o livro ao vendedor, né? Paguei a viagem ao motorista. Só que, como eu disse, dentro de uma situação eu posso querer usar só um ou só outro. Então, se eu for usar só uma das duas formas, eu ficar em dúvida, eu vou lembrar. Se eu estiver me referindo à coisa, sem preposição. Se eu estiver me referindo à pessoa, com preposição. Mesma coisa com o verbo perdoar. Eu perdoei a dívida. Sem preposição. Professor, mas olha aí a preposição a. Não, não é preposição. Neste caso aí é artigo. Artigos são palavras que acompanham substantivos. A dívida. Se eu tivesse preposição aí seria assim, com a crase. Com acento indicativo de crase. Que seria a preposição a, mais o artigo a, beleza? Perdoei o seu comportamento. É a coisa, não é perdoado? Então, sem preposição. Agora, se eu for utilizar me referindo à pessoa, aí sim. Aqui, nós sabemos, quando nós estudamos lá os pronomes oblíquos, perdoei aos pecadores, perdoei aos devedores. E quando a gente estuda pronome oblíquo, nós vimos esse aqui, o lhe ou então o ou. Porque eu poderia falar assim, ó, perdoei ou perdoei-lhe. A dúvida maior surge aqui. O que acontece? Nós sabemos que os pronomes oblíquos, que são aqueles que servem para substituir nomes, principalmente quando eu tenho verbos juntos das formas verbais, né? Eu vou ter o seguinte, o lhe, ele sempre vai funcionar como objeto indireto. O o sempre vai ser objeto direto. Então eu sei que eu estou falando assim, ó, roubo, digamos que teve um roubo, aí eu falo assim, perdoei-o, me referindo ao roubo. O roubo é a coisa ou a pessoa? A coisa, aí está certo falar perdoei-o. Agora se eu quero me referir à pessoa que roubou. O assaltante foi preso, mas eu perdoei-lhe ou perdoei-o. Se eu estou me referindo a quem? Ao assaltante. O assaltante é a pessoa, então aí vai ser transitivo indireto, aí eu vou poder usar o lhe, certo? Então essas foram algumas dicas sobre regência verbal. Espero que tenham entendido. Espero que tenha os ajudado a aumentar um pouquinho do repertório de conhecimento de vocês. É isso aí, até os próximos vídeos.